Hoje eu tenho uma empresa de sucesso porque eu aprendi com coisas erradas que foram feitas ou mal feitas. E a hora que eu chego lá, eu vejo um ambiente absolutamente maravilhoso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Empreendedor Estoico. Um podcast onde a gente traz histórias inspiradoras de empreendedores, de líderes, que hoje você vê aí na mídia, você vê para todo lado, você fala, gente, que sonho que é ser essa pessoa. Mas na verdade aqui a gente vai descobrir a cozinha, como é que é do outro lado. Porque o triunfo são momentos e a jornada, o caminho todo, a gente sabe que são sempre de muitos desafios, muitas dificuldades, muita superação. E hoje eu tenho a honra enorme de ter aqui comigo uma pessoa que eu admiro muito, que se tornou um amigo aí há alguns anos, um estoico já anterior a minha descoberta dessa filosofia, ele já era super praticante, já fez Ultraman, é super esportista e é proprietário da maior rede de gráficas rápidas do país, uma rede multinacional onde ele é o dono o proprietário dessa rede no Brasil, que você provavelmente já deve ter utilizado, principalmente se mora nas capitais. Aquele dia de prova que você está na correria, tem que entregar aquele trabalho, você não sabe para onde você vai. Nossa, vou lá na Alpha Graphics. Então eu tenho aqui comigo o Rodrigo Abreu, uma honra enorme, meu querido. Obrigado por estar aqui. Já passei algumas madrugadas ali na Alpha Graphics antes de te conhecer para fazer aquele último trabalho que tem que entregar no último minuto. E como sempre, estava pronto na hora. E hoje você até me deixou aqui, né? A hora que eu cheguei para o nosso compromisso, você estava meia hora antes. Aí eu falei, mas você está antecipado, você falou Alpha Gráficos, é isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Eu admiro muito, obrigado pelas palavras. Um ajuste só, ultramaratonista. Ultramaratonista. Não tem a bike e a natação, é isso? Não tem, mas não deixa de ser uma grande conquista que eu tive. São o quê? Quantos quilômetros que dá? Essa que eu fiz foi 75 na praia. Ah, é tranquilo. Se você parcelar isso aí para mim umas 20 vezes. Mas começa assim. Tá? Eu comecei com 20 vezes menos. Então também faz parte da jornada. Mas obrigado e antes de qualquer coisa, cara, parabéns pelo seu trabalho, desenvolvimento do assunto, mas a forma como você conduz tem embarcado muita gente para essa jornada. Que bacana, Rodrigo. Foi muito legal. Eu lembro quando a gente conversou a primeira vez. Eu não lembro exatamente como é que a gente se conectou. Você entrou em contato depois de alguém que falou e a gente conversou. E foi muito bacana porque você já tem uma história anterior, né? Você já se conectava ao estoicismo anterior. Você vai contar um pouco da sua jornada, né? Do seu novo livro que está saindo em breve. Eu sei que você é diretor de marketing da Associação Brasileira de Franquias, né? Franchising. Associação Brasileira de Franchising, né? E eu queria escutar um pouco sua história, como é que foi, o esporte, a franquia, como é que a gente conecta isso tudo no estoicismo. E a palavra é sua. Tá bom, obrigado. Eu sou o chamado empreendedor por necessidade. Então, a minha vida profissional, independente, ela começa, Léo, como de origem de uma falência da empresa familiar, que era uma empresa construída pelo meu avô, depois pelo meu pai, empreendedores muito corajosos, arrojados, muito competentes, mas que infelizmente a empresa teve um final não desejado. Porém, naquele momento nasce a minha necessidade de ter a minha vida própria e de me reconstruir. Que setor que era? No setor de papelaria. Papelaria. Então você já vem com esse pé na gráfica aí. Que já, é coincidência pura. Ah, é? Não tem nenhuma conexão além da... Apesar da gente saber que não existem coincidências, né? Mas... mas não foi uma continuidade, né? Não foi. Foram jornadas paralelas, mas naturalmente, por decisões que foram tomadas administrativas na oportunidade, algumas empresas que foram juntas, carregadas no encerramento, eu estava vinculado a elas como sócio. Tá. Então, é ali que eu assumo primeiro um papel de reconstrução. Então, eu costumo Você acabou sendo dragado o seu nome nessa confusão. 100% dragado, Tá. Não podendo ter sequer conta em banco, sequer podendo ser contratado por empresas de uma certa forma e tendo que me reconstruir pessoalmente, porque de uma
infância simples para uma adolescência muito abundante, de muito conforto, de muito desenvolvimento de cultura, para depois o início da vida adulta, onde eu não começo como empreendedor do zero, eu começo do muito menos. Olha que interessante, essa parte sua é muito parecida com a minha. Porque meu pai teve uma consultora muito grande também, em Minas, São Paulo, vários lugares. Com a vinda do Plano Real, começou quando quebrou a Encol, né, que eles desindexaram o IGPR, a TR com o IGPM, quebraram várias consultoras, ele foi uma delas ali naquela época, pôs boa parte do patrimônio dele todo para tentar salvar. Eu formei e fiquei ali 2 anos e eu tive que fechar. Demiti na época 500 pessoas, encerrar tudo. Comecei nisso. E só abrindo um parênteses aqui, né? Aí eu fui aprender da forma mais difícil, recém-formado, né? Que no Brasil, meu pai teve muito tempo, né? Ficou muito mal, teve depressão nessa época. E nos Estados Unidos, quando você quebra, chapter leve, bola que segue, vamos pra frente, vamos que vamos começar de novo. No Brasil, o governo parece que você quer que depois que você quebra, você fique morto, quer te enterrar, né? Você não consegue ter conta em banco, você não consegue abrir empresa, você dificilmente consegue trabalho porque puxa seu nome. Isso. É uma loucura isso que acontece no Brasil. Você fala, cara, você não teve... O normal é dar errado o negócio, né? O negócio é igual a bicicleta, né? Que é feito para cair, ele é feito para dar errado. A maioria vai dar errado. E se você desestimula o cara a tentar... E depois você fica massacrando o nome dele. É uma loucura isso que é feito aqui no Brasil, né? E existe essa reconstrução como executivo, como empreendedor, mas existe uma reflexão também como pessoa, porque a quantidade de pessoas que te ajudam, que estendem a mão, e a quantidade de pessoas que te largam, né? que te ignoram e que não te ajudam, já são os primeiros aprendizados. E nessa oportunidade, talvez uma das minhas grandes lembranças, desenvolvimento inclusive pessoal, eu estou falando no meu auge entre 23 e 25 anos de idade, naquela maturidade única. E Léo, e aí cada irmão, dos 4 irmãos, 3 irmãos e uma irmã, cada um assume um papel naquele momento para reconstruir a família. E um dos meus papéis na época foi ser o que recepcionava ali oficiais de justiça para escolher o que levava no dia. Nossa Senhora. Então ter ali, então por isso que eu até costumo dizer assim, eu era estoico e não sabia, mas esse capítulo da minha vida me traz um desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de controle emocional, de ficar com a energia e onde eu tinha exatamente o controle, botar minha energia para virar o jogo. Foi ali que eu começo então a minha jornada como empreendedor. Ali você já teve seu banho estoico, né? Quando a gente começa a entender que não tem nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são, é o nosso julgamento que as torna boas ou ruins, né? Você entender que você tem sempre a oportunidade de ver algo positivo. Eu também passei pelo que você passou na época, eu não tinha essa visão não, é ruim mesmo e vamos que vamos, mas respira e vai, né? Acredita e vai. E o outro que você falou também, né? A dicotomia do controle, a gente entender que a gente tem controle sobre como a gente age e reage aos acontecimentos. E nunca sobre os acontecimentos. Os acontecimentos vão vir e é isso, né? Eu não acho que naquele momento eu não achava aquilo bom. Não tem como. A gente só acha olhando para trás, né? É uma leitura hoje, porque até eu costumo dizer que hoje eu tenho uma empresa de sucesso porque eu aprendi com coisas erradas que foram feitas ou mal feitas. Hoje a família é muito mais unida do que era antes. Então, de uma certa forma, a reconstrução que acontece com esse episódio, para mim foi, de novo, posso dizer que a perda foi financeira, mas para todos os outros argumentos que você possa analisar, 100% positiva. Ah, bacana. E me conta, e como é que você foi parar na Alpha Graphics? Como é que você chega nela? Quando termina o episódio da empresa e eu tenho que então recomeçar a minha vida pessoal e a profissional, um consultor que trabalhava na nossa empresa, um senhor chamado Milton Jimenez, foi a primeira pessoa a me estender a mão para ir trabalhar e ter a minha vida solo. Depois disso, eu acabei indo para algumas franqueadoras, fui para consultorias, até a Alpha Graphics resolver me convidar ali em 2004, quando eu estava aos 30 anos de idade, resolveu me convidar para fazer o projeto de planejamento estratégico para saber se ela continuaria no Brasil ou não. Aí eu consigo, depois aí um pouco do que eu estou ensinando nos traz de coragem, eu
e sorte aliada à coragem. Depois de um ano que eu estava na Alpha Graphics, o então presidente dela no Brasil, que me contratou, o Paulo Antunes, que também sou muito grato, ele resolve sair da empresa. Então, no auge ali, depois de um ano de empresa, eu fui convidado na época para ser presidente interino no Brasil, enquanto achavam outro para a posição. Tá. Mas eu acabei sendo, pela matriz e pelos franqueados brasileiros, acabei sendo escolhido. Que bacana, que legal. E aí você está ali, você inicia a Alpha Graphics, na época você virou um executivo da multinacional, correto? Por ser uma empresa americana, eu já tinha que ser um diretor, já era acionista delegado no Brasil. Tá. Então eu já tinha, né, naquele momento, eu já tinha uma participação. Era um diretor estatutário ali, né? Mas já como assinando pela empresa no Brasil. Tá. E eu digo assim, respondendo por 100% do BO da empresa no Brasil. Tá. É que eu imagino que talvez seja muito similar ao modelo da Outback, né? Que eles só trazem executivos sócios, né? Eles mantêm a participação majoritária, mas o executivo que toca é realmente sócio, você entra na total, algo nessa linha? Não, é que legalmente precisa. Tá. Não é nem por opção. Legalmente precisa ter um sócio. Sim, alguém para assinar. Brasileiro, que muitas usam através de procuração, através de escritório de advocacia, outras alfagráficas optavam em fazer diretamente com os presidentes delas no país. Bacana. Aí começou a expansão. Eu sou um cara focado em inovação, em novos projetos, em relacionamento no franchising. Uma das pedras fundamentais é o relacionamento com a rede, a questão de educação. Eu acabei fazendo um bom trabalho aqui no Brasil, e aí eu fui convidado para ser diretor internacional, depois vice-presidente global de marketing. Tá. Só que, Léo, eu fui fazer o que poucos... eu cresci muito na minha carreira fazendo o que os outros não queriam fazer, ou não tinham a coragem de fazer. Então eu acumulei a posição de presidente no Brasil e vice-presidente global de marketing. Eu ficava 15 dias em São Paulo, 15 dias nos Estados Unidos. Nossa, é um corre, hein? Durante 4 anos. E eu até brinco, não era Miami, era Salt Lake City. Então, era 2 a 3 voos para chegar, né? Era 24 horas perna para chegar. Visitar os Mormons lá. E aí, em algum momento ali, em 2011 para 2012, a Alpha Graphics foi vendida para um private equity globalmente, e eles tomaram a decisão de fazer, de vender as subsidiárias ao redor do mundo, transformar todas elas em master franquias. Tá. E ofereceram, então, para mim, para presidentes de outros países, a fazer a operação de managed buyout e comprar a operação. Que legal, você teve essa oportunidade de adquirir. Aí eles fizeram... eu naturalmente, junto com a minha família, todos os esforços possíveis para, de uma hora para outra, deixar então de ser um executivo minoritário para ter o controle das ações. E quantas lojas eram? Quantas lojas são hoje em dia? Você sabe que o número de lojas, para nós, principalmente quando fala de franquias, ele não muda muito. A gente não cresce em número de lojas no Brasil. A gente prioriza no Brasil o fortalecimento dos franqueados existentes, para que eles tivessem ainda mais poder, ter mais sucesso e serem mais robustos. Porque o seu negócio, né, ele é bem digitalizável, né? Já antes de ser todo mundo querendo entrar para o digital, né, a pessoa poder te mandar um arquivo e você poder mandar de volta num SEDEX e tudo, sempre te permitiu isso de certa forma, né? Sim, até eu conto que na transformação da Alpha Graphics como negócio, quando ela chega aqui no Brasil, em 1990, vai fazer 35 anos agora, os 3 principais produtos da empresa que eram da oportunidade já não existem mais. E toda a transição de documentos, as pessoas iam até a loja, não existia internet. Então iam com os disquetes, era tudo feito por telefone, não existia e-mail, não existia nada. Então a gente passa por 2 transformações. E por ter vindo, quando a gente fala lá da conexão entre a papelaria e depois a Alpha Graphics, a pergunta que eu mais respondo no mundo é se o papel vai acabar. E aí, quer dizer, e a gente só fica o dia inteiro olhando oportunidades que tem no nosso mercado. É interessante, né? A hora que... trazer 2 temas aqui, vão se conectar, né? Eu tenho trazido bastante para as empresas a questão da saúde mental, né? Hoje nós temos aí
31% da população mundial está com depressão, ansiedade, 1/3 grave, que estão burnout, afastadas. No Brasil são mais de 30 milhões de pessoas. E o nosso programa tem ajudado muito, né, dentro das empresas, porque você pega... Antigamente o pessoal falava, por que eu vou pensar com saúde mental? Você pega um estudo de Harvard, ele mostra que você consegue aumentar em pelo menos 37% a sua venda, a sua conversão em venda, sem investir em vendedor, sem investir em CRM, sem investir em treinamento direto. Só tratando o ânimo do vendedor, ou seja, a saúde mental, a disposição, a alegria, a vontade de fazer do vendedor. E o que a hora que a gente escuta isso, fala, é óbvio, né? O cara tá animado para vender, ele vende. O cara tá borocochô, ele não vende. E eu lembro quando você me falou, né? Conectando isso aí, na época do Covid. Eu lembro que a gente conversou aí há um tempo atrás e você me contou. Eu achei super interessante, porque quando o Covid veio, né? E fechou todo mundo em casa, todo mundo entrou naquele momento de pânico, as empresas fechadas. E você teve um papel fundamental, você falou encontrando oportunidades, eu lembro que você me contou oportunidades incríveis, que eu falei, uau, exatamente, né, nessa contramão, passando por um dos maiores momentos de problema de saúde mental, saúde física, que foi o Covid. Conta pra gente como é que foi essa época e o desafio nela. Tá, primeiro colocar que o começo é traumático para nós também. Sim. Porque até ajustar a rota desse transatlântico não é de um dia para o outro. Uma vantagem é que, como é uma empresa global, a gente sabia o que estava acontecendo ao redor do mundo e quais eram as soluções que as subsidiárias estavam encontrando. Todo mundo com problema simultâneo, que interessante, né? Você tem um walkie-talkie aí para falar real time com o mundo inteiro, todo mundo com o mesmo problema, né? Nunca antes na história da humanidade teve essa oportunidade. Né? Só que os lockdowns começaram antes nos Estados Unidos, começaram antes na Itália, e a matriz da Alphagraph nos Estados Unidos, a matriz do grupo que controla a Alphagraph é na Itália, tem operações na Ásia, tem na China. Então, a gente tinha informações para conseguir fazer essa movimentação. Mas o começo, ela é traumática e exige um controle emocional nosso muito forte, porque nossas vendas chegam a cair mais de 90%. De um dia para a noite. De um dia para a noite. Só que cai mais de 90% e a gente tem que continuar operando, porque a gente faz parte da cadeia essencial. Nós éramos uma das empresas habilitadas a poder fazer, por exemplo, a comunicação visual de hospitais, de farmácias, de supermercado, então, ou mesmo as adaptações das embalagens para delivery. Então, tudo isso tinha que ser implantado de uma hora para outra. Porque a gente tinha uma expertise focada no setor de impressão, mas a gente começa, então, a trazer a área de comunicação visual como uma das nossas prioridades. Sinalização para a Covid foi o nosso primeiro projeto. É engraçado, é igual guerra, né? Se o país entra em guerra, todo mundo, o cara que mexe com ferro, o serralheiro, vai mexer com fazer escudo, fazer bala, fazer arma, né? E a gente estava numa guerra contra um vírus, você imediatamente mudou sua empresa para esse front, né? E com o desafio de manter os franqueados, os colaboradores das lojas aqui no Brasil, nós somos mais de 400 colaboradores, como manter a chama acesa, a motivação e, naturalmente, sou acessível, o meu celular estava disponível para todo mundo, as mensagens que chegavam para mim dia a dia era, e aí, o que a gente faz? E para muitas coisas eu não tinha a resposta ainda, mas eu tinha que continuar demonstrando confiança, segurança no caminho que estava sendo feito e comunicar os novos passos que a gente teria aqui no Brasil. Então, a nossa leitura foi o começo muito complicado, depois a gente consegue começar a se restabelecer, e a nossa leitura, Léo, é que quando terminasse isso, que ninguém sabia o timing, o tempo que isso iria terminar, a gente voltaria muito mais forte, porque a gente entra especializado e reconhecido por um tipo de serviço, e a gente sai falando de impressão, sai falando de comunicação visual, sai falando de serviços de marketing digitais, sai falando de design e assim por diante. Então a gente volta mais forte do que entra. Que legal, isso quando a gente começa a entender, né, Rodrigo, que na vida tudo que acontece, a hora que você olha do estoicismo, é que a gente traz bastante pelas lentes ali, gratidão, humildade, fé. A hora que você começa a aceitar, né, o amor fati, aceitar as coisas que o destino te traz, cara, aceita, é o que é. Primeira parte, né, as pessoas chamam de surrender, né? Nos Estados Unidos a palavra no português ela não é tão clara, porque fala aceitar, não é aceitar no sentido de abaixar a cabeça. É de aceitar e falar, cara, eu tô com uma doença. Aceita que você está com uma doença, ponto.
reconhece, né? É um reconhecimento com entrega. Ok, estou com uma doença. E agora? Como é que a gente sai dessa doença? Então, quando a gente faz isso, a gente conecta isso aí à fé. Cara, tem que ter fé. Eu vou trazer para você umas descobertas que eu fiz na neurociência recente, que assim, eu estou fazendo agora pós-graduação em neurociência. Espetáculo. Imagina, eu vim de engenharia, advocacia, depois fiz OPM em Harvard sobre gestão de empresas. Minha vida deu uma mega capotada para ângulos que eu nem imaginava. E hoje eu sou quase como psicólogo, né? Engenheiro com neurociência. E daqui a pouco eu compartilho com você. Ótimo. Mas quando a gente traz esse viés e você se entrega, e você fala, cara, tenha fé, acredita. Como diz o Steve Jobs no discurso dele, na hora que você conecta os pontos olhando para trás, você fala, cara, tudo isso fez sentido de alguma forma. Você consegue estar melhor, né? E eu entendo assim, já aconteceu. E se é bom, desfruta mais rápido. Se é ruim, você tem a chance de virar mais rápido. Sim. Então, para mim, durante esses desafios que a vida trouxe, para mim hoje é simples, não é fácil, é simples pensar. Minha energia é sempre para virar o jogo. Boa. Eu sei, a gente falou no início aqui, né? Quando que você começou nessa busca, que eu vou conectar com essa parte da neurociência, quando que você começou com essa busca do ultra esporte, vamos chamar de esporte, não é radical, né? Esporte de intensidade, como o Ultraman, ultramaratonista e maratonas e tudo. Como é que isso entra na sua vida? Entra quando eu fiz 40 anos e durante um check-up eu ouvi algumas sugestões do clínico geral, do cardiologista, de todo mundo, do quanto eu estava descuidando de mim, quanto eu estava me tornando naquela oportunidade uma bomba relógio. E eu estava já com o meu primeiro filho, o Fernando, que agora está com 13 anos, não tinha o Gabriel ainda, que tem 9, mas o médico me fez uma provocação durante a sessão, que ele me sugeriu que eu não tivesse outros filhos. Não. Foi bem, ele tinha uma intimidade para me cutucar forte. E aí a provocação dele foi porque o jeito que eu estava levando a minha vida eu não ia vê-los crescer. Nossa, duro, né? E aí mas de novo, Deus mandou ele falar ali, dar um recado para mim, então eu naquele momento comecei a me interessar. Mas entre interessar e fazer ainda tem um hiato. E aí depois, Léo, eu coincidentemente também, eu vou falar a coincidência sem existir, eu fui convidado por um fornecedor nosso, a Canon, que estava patrocinando uma corrida. Então eu caí por acaso no mundo das corridas. Aí eu já estava ali com 41 para 42 anos, e aí eu fui convidado, fui representando o Alpha Graphics num evento de um parceiro. E a hora que eu chego lá, eu vejo um ambiente absolutamente maravilhoso. Um ambiente às 6 da manhã, 7 horas da manhã, num domingo, assim, um ambiente transformador de energia, de alegria, de saúde. E aí eu resolvi falar, bom, eu vou começar a brincar disso. Fiz naturalmente uma prova de 5 km praticamente andando, e 2 meses depois, um mês depois, isso foi em março, Léo, abril eu me inscrevi para a prova de 7 km, maio eu me inscrevi para a prova de 8 km, junho para de 12 km, julho para 16 km, e aí chega em final de outubro, em apenas 6 meses, eu me torno meia maratonista. Que bacana, hein? Então, foi o desafio a coragem de tentar, depois a primeira consciência que tinha que fazer, depois a disciplina para perseverar, e aí depois a persistência para não parar. Então eu segui o manualzinho e fui. E aí, depois que eu completei a primeira meia maratona, que foi ali em 2015, aí eu resolvo... Foi mordido. Eu falei assim, é emocionante. Alguém que há 2, 3 anos antes não dava uma volta no quarteirão, de uma vida sedentária e praticamente pautada ali em maus hábitos, workaholic, orgulhoso de ser workaholic na época, e aí não tinha tempo para treinar, tinha todas as desculpas para não fazer o que tinha que ser feito, e aí terceirizava a culpa de tudo,
E aí eu resolvo, cara, isso aqui é maravilhoso, então eu vou correr uma maratona. Só que o desafio da meia para a maratona inteira é um pouquinho maior. É interessante, né? Porque eu fiz o Caminho de Santiago recente, né? Comecei com você, deu aí, né? Dá 1.000 quilômetros caminhando entre, né? Porque também não é que você chega e senta, né? Na cidade, você anda. A hora que eu peguei meu Garmin ali, meu tempo todo, deu mais ou menos isso, 1.000 e poucos. Mas 850. E todo dia você caminhando entre 20 e 30 quilômetros. E eu corro já há 2, 3 anos, que eu corro praticamente todos os dias. Minha meta mínima é 5 quilômetros por dia. Em qualquer circunstância que eu não posso correr, eu falo, cara, é 15 minutos para frente correndo e 15 minutos para trás e volta. Então, se vou trabalhar em algum lugar viajando, eu levo o tênis, corro 15 minutos, às vezes aquele dia exausto à noite, viajei, corro 15 minutos e volto. Pronto, acabou meia horinha, 5K. Aí comecei, fiz 10K. No final do ano agora, eu estava no Rio, tinha combinado com a minha irmã de fazer aqui em São Paulo, 15 quilômetros. São Silvestre, esse é meu máximo, 15. Aí eu falei com ela porque eu fui pro Rio com meus filhos passar o Réveillon. E fui pro Rio, fui pro Rio, fui correr meus 10K. Enquanto eu estava correndo os 10K, eu falei, eu tinha combinado com ela de fazer 15, vou correr 15 hoje, então não vou correr só 10 não. E fiz 15. A hora que eu cheguei no 15 eu estava bem, eu falei, mais 6 eu faço um check no meia maratona? Faz, então vou mais 6. E fiz, terminei cansado ali, mas foi muito tranquilo, assim, em termos de um flow, assim. E eu usei bastante disso para fazer o meu Santiago, né? Assim, depois eu li um livro do David Goggins, você já viu? Aquele cara do Navy Seals, cara que fez 60 ultramaratona, ultra Ironman, já fez o treinamento do Navy Seals várias vezes. Ele fala, cara, é mental. É mental. Quando vocês acham que você não tem mais nada, que você está literalmente cuspindo sangue ali, você ainda tem mais 60%, se você trabalhar a sua mente. Então eu usei bastante disso aí ao longo do meu caminho de Santiago, às vezes com bolha no pé, dava a bolha, você ainda tinha que caminhar mais 15, 20 quilômetros, no outro dia de novo, porque a bolha não sai da noite pro dia, e às vezes ela piora, você tem que ir tratando, e eu falava, cara, tá ali a bolha, e aí? Vai ficar doendo? Deixa doer. Vamos lá, a bolha, doa o tanto que você quiser, eu vou continuar andando, tô nem aí pra você. Pode ficar doendo aí. Pá. E ela some. A hora que você controla uma dor, né? Você começa a controlar, a sentir isso aí, você começa a entender que a gente tem muito mais poder sobre o nosso corpo do que a gente imagina, né? Como é que é essa sensação sua de correr 70 quilômetros? Esse livro é o Nada Pode Me Ferir. Isso. Tá. Ele tem ensinamentos bons e a ultramaratona ela veio como um presente de aniversário para 50 anos. Eu não planejei, eu não tinha o sonho de fazer uma ultramaratona. Tá. Só que eu gosto realmente de celebrar momentos especiais e completar 50 anos. Eu comecei com a minha esposa, com a Thaisa, o que eu vou fazer de diferente e tal. E aí, faz uma maratona em tal lugar do mundo. E aí eu pensava assim, bom, o que vai mudar é o lugar. Mas o desafio vai continuar o mesmo, os 42 quilômetros. Eu já tinha feito 10 maratonas. E aí eu falei, bom, com alguns desafios... Você faz uma por ano, pelo menos? Eu fazia mais. O Covid, na verdade, me deixou 3 anos fora. Mas eu tinha o objetivo de fazer 2 maratonas por ano. Fazia. Porque eu começo a minha primeira em 2017. Faço uma, depois 2018, 2019, eu começo a fazer 2. Léo, e aí eu achei essa prova, junto com uns amigos, com o meu cunhado, achamos a prova... E aí falou, é isso que eu quero para completar os meus 50 anos. Então, onde que foi? Foi uma prova que é Maresias, Bertioga Maresias. Na estrada ou na areia? Então, ela começa, ela tem todos os pisos possíveis. Ela começa em Bertioga com areia dura e plana, e aí vai indo sentido Maresias, e aí ela... Em algum momento ela passa ali por um pântano, uma matinha, depois ela vai para o asfalto, depois ela volta para a areia. Nossa, pega umas serrinhas brabas, hein? E você vai correndo na serrinha ou dá uma caminhadinha? Eu corro comigo mesmo, eu fui para curtir minha família, toda a minha família foi acompanhar, então eu andava quando precisava. Um picão. Tem umas subidas gigantes. Aí quando a gente chega depois em Juqueí, que é a parte mais ou menos ali acho que é quilômetro 60 mais ou menos, a gente acaba, a prova antigamente, apesar do nome, ia para Maresias, agora ela volta para Bora Bora.
Então, mas aí chega em Juqueí, já tá com areia fofa e íngreme assim, né? Tá doido. Você aí exausto na 70 quilômetros, 78? 75. Mas olha legal, é assim, se você pega a jornada do dia, é espetacular. O desafio são os 9 meses de treinamento. Eu ia chegar aí, interessante. Então eu posso até estender mais isso depois com você, mas você abrir mão de muita coisa, você de viagens pessoais, de viagens de trabalho, de festas, de eventos, você abre mão de muita coisa para se preparar para isso. O dia é uma celebração. O momento, de novo, era o meu aniversário de 50 anos. Com a minha família toda presente. Foi no dia, coincidentemente, deu certinho? Não foi. Foi alguns meses antes. Tá. Mas foi o evento que eu escolhi. Então, assim, eu confesso que... E o começo é muito entusiasmante. O ambiente é maravilhoso. Larga ali, a gente largou às 5 horas da manhã, mais ou menos. E vai. Quantas horas? Eu fiz a prova em 12 horas. Eu sou, naturalmente, ali um dos mais lentos, mas... O que é legal? Eu fui e a cada ponto de parada eu ficava ali com a minha família, contava como estava me sentindo. Eu não tinha absolutamente pressa nenhuma para fazer, além de cumprir o meu objetivo de chegar. Eu sempre, qualquer corrida, o único adversário que eu tenho sou eu mesmo. Legal. E quando eu chego ali no quilômetro 42, de novo eu já dou o check, mais uma maratona. Aí você pensa, puxa, mas ainda tem mais 33 quilômetros pela frente ali. E aí eu confesso que eu me lembro os 50 quilômetros. Depois eu acho que eu entro num estágio de transe, de êxtase, que eu já não sentia absolutamente mais nenhuma dor, mais nada. Olha, que a gente vai superando, né? Era só a sensação de... Você chega a machucar os pés nesse trajeto? Assim, bolhas, esse tipo de coisa? Eu não tive problemas. O desafio, um dos desafios que acontece durante uma prova longa, que pode ser uma meia maratona, pode ser uma maratona, pode ser uma ultra, é que você vai vendo as pessoas tendo que desistir no caminho. E você, toda vez que vê uma pessoa desistindo... Te dá uma... E aí, vamos lá? Vamos continuar? Para que você não para? E eu vi gente desistindo no quilômetro 70, no 72, faltando aquele pequenininho. Mas eu tenho uma maratona, uma maratona de trilha, que eu tive que desistir no meio também, por uma questão de um acidente que aconteceu comigo na prova. E aí de novo, eu desisto. Tem um capítulo até que eu escrevi no meu livro, que é a sabedoria do desistir. Sim. Porque a gente é muitas vezes treinado no dia a dia, principalmente por autoajuda, quando não tem neurociência envolvida, quando não tem estoicismo envolvido, o do nunca desistir, o do nunca tal. E eu acho que para você buscar a felicidade, encontrar a felicidade, a gente tem que desistir de muita coisa no meio do caminho. A gente tem que fazer escolhas, né? Escolhas são renúncias. Sempre que você escolhe alguma coisa, você renuncia a todas as demais, né? Você falou da jornada, eu comecei a contar o caminho de Santiago, eu fui para o outro lado ali e não concluí o que eu queria dizer. Tá. Chegar em Santiago depois de 1.000 quilômetros caminhando, 36 dias... Emocionante. O que é? É emocionante, mas é um instante. Isso. É um instante. Você chega lá, tá a catedral maravilhosa, você tá lá. E para mim foi um misto de emoções. Fala, foi bom, foi ruim, foi tudo ao mesmo tempo. É como se tivesse todos os paladares simultaneamente, tudo. Porque era um misto de, uau, fiz isso, eu cheguei. Uau, vou voltar para casa. Não é possível que acabou o caminho, queria dar vontade de voltar e fazer ele de novo. Não é possível que acabou essa jornada, que é uma coisa mágica. Então é tudo junto. Aí, a hora que você chega, você percebe. Eu já fui com essa consciência, já tinha escutado e realmente curti cada instante. Mas não é sobre a chegada. A chegada é só a chegada, ela é um instante, é sobre a jornada. E no caso de uma maratona, o que mais me atrai numa maratona, que eu ainda vou fazer em algum momento eu vou pôr esse setup para fazer, não é fazer as 42, é me preparar para fazer as 42. É exatamente, eu já parei de beber tem 3 anos, já... tenho cuidado bastante da minha saúde, da minha mente nesse período. É sobre o processo, é sobre trazer essa disciplina. Porque a gente só cresce quando a gente sai fora da zona de conforto. E a gente entender que a nossa mente é o nosso único limite. Então, quando eu trago aqui no treinamento para as pessoas, dentro das empresas, eu estou fazendo inúmeros retreats de final de semana. A primeira coisa que eu falo, gente, vocês têm que pensar o seguinte: você não é o seu pensamento. Para mim, você fala, Léo, de tudo que você leu, estudou, inúmeros livros e tal, o que foi o que mais te marcou?
essa consciência, que eu não sou meus pensamentos. Porque a hora que você entende que você não é seus pensamentos, que você fala, cara, como assim? Aí eu falo, poxa, você já não concordou com algo que você pensou? Você já falou que você vai acordar amanhã para malhar e não foi? Por que o pensamento da noite fala uma coisa e de manhã fala outra, dorme mais um pouco? Você já pensou alguma coisa que você falou, cara, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém viu eu pensando nisso aqui, fica até envergonhado, não concordo com isso não. Por que você pode não concordar com o pensamento se ele é você? Não tem como. É porque o pensamento é uma sinapse gerada na mente. Você é o observador, o pensamento é o objeto que é gerado, a mente está cuidando desse corpo inteiro, 37 trilhões de células, regulando temperatura, hormônio, focando, fazendo audição, paladar, olfato, 2 milhões de bits de informação por segundo, processando em tempo real, fazendo tudo isso. E está te dando um espacinho ali para você efetivamente pensar linearmente no que você precisa, né? Só que os pensamentos são como as nuvens, eles vêm e vão. Você é o céu, você é a presença, você está sempre ali. Se o céu quiser falar, poxa, eu sou o pensamento, não ser pequeno e não, esse é só um pensamento. Às vezes é um pensamentinho, uma nuvenzinha, às vezes é um CB, aquela cúmulos nimbus, aquela coisa negra. Às vezes você está de manhã com uma, vem a nuvem. Mas se você subir no avião acima de certa altitude, ali 30 mil pés, não tem nuvem. Da mesma forma que quando você sobe acima de certo nível de consciência, não tem pensamento. Então, quando a gente leva o treinamento, é exatamente para você sair por cima das nuvens e olhar seus pensamentinhos lá embaixo. Aí você vai escolher qual pensamento que você quer. Então, se você está correndo o pensamento, está com uma dor na panturrilha, tá nada, vai embora. Tá doendo meu pé? Tá nada, não quero. Vou parar que estou cansado? Tá nada. Quero comer? Quer nada. Pode ir, vai, não, vamos chegar. Eu quero esse pensamento aqui, ó. Eu quero esse pensamento, que é o pensamento que eu vou ter a hora que eu chegar a 42 quilômetros, que eu vou estar lá com a minha família, vou estar lá, esse eu quero. Aí começa a produzir dopamina, oxitocina. E eu trouxe no treinamento, tem um outro livro que não é o do David Goggins, que é sobre o treinamento dos Navy SEALs. Você já leu os 4 propósitos que os Navy SEALs fazem para superar aquela semana Hell Week, a semana do inferno deles? Não. Você já deve ter visto em algum filme aquela Hell Week, como é que era, pra você entrar nos Navy SEALs. Eles passam uma semana dormindo praticamente 1h30, 2 por dia, no mar gelado, jogado com tubarão, carregando barco. Assim, eles fazem tudo pro cara desistir. E só vai ficar nos Navy SEALs quem não desistir. Então é muito brutal, né? Que a gente falou, David Goggins fez 2, 3 vezes. E o que eles fazem? Eles têm 4 técnicas que eles usam forte ao longo desse treinamento. A primeira delas é: pense no seu momento de chegada, que eu acabei de falar. A hora que você pensa na sua sensação, porque para pensar o seguinte, quando você pensa, você faz uma atividade, qualquer que seja ela, você não tem uma sensação de prazer que você concluiu? Quando você desiste de uma atividade, não dá uma sensação ruim de angústia, que você desistiu? Então já se coloque naquele momento que você vai fazer aquilo, que você vai se superar. Como é que você se enxerga naquilo lá? Poxa, já me enxergo fazendo aquilo. Você começa a gerar os hormônios, você ativa uma parte do seu cérebro, que é o córtex frontal, gera dopamina, oxitocina, serotonina. Aí você fala, legal, então vou nisso aí. O que mais? Puta, tá foda, tá. Cara, esteja no momento presente. Esteja no momento presente. Não fica pensando que tem outras coisas, porque lá você vai pensar, a sensação no futuro é essa, é como eu quero me sentir. Só que não fica pensando, tem mais 1 hora, tem mais 7 dias, hoje estou no meio, estou na maratona aqui, corri só 5, falta mais 40 ainda pela frente praticamente. Não, esteja aqui, sinta seu corpo, fique aqui. Aí depois, a terceira, quando estiver muito difícil, lembra de algum outro momento da sua vida que foi muito fantástico para você. Se lembra daquilo, começa a viver aquilo, porque você sai da amígdala produzindo cortisol para ir para córtex produzindo dopamina. Então você muda o hormônio, você ativa uma chave e outra. Memórias positivas, visualizações positivas. E quando tudo mais ainda não tiver suficiente, simplesmente respire. Inspire. Expire. Então a gente começa a entender que a gente valoriza tão pouco a respiração, a gente pode passar semanas sem alimento, dias sem bebida e minutos sem oxigênio. Então quando você traz uma respiração adequada, você está revitalizando suas células. E coisas simples, né? Que a gente começa a entender porque já vem há milhares de anos nas nossas vidas. E basta 10 segundos de respiração, já muda a sua, já muda o estado de espírito. Vida. Eu, durante meus 9 meses, Léo, de treino, aí veio o benefício de ser Alpha Graphics,
eu imprimi banner e papéis do percurso inteiro. Então eu tinha um banner do lado da minha cama. Então eu brincava, do lado um lado estava minha esposa, do outro lado estava o meu banner. Então todo dia que eu acordava, eu olhava para o mapa e ficava visualizando. Que incrível. E mesmo alguns papéis tamanho A3 ali, eu deixava espalhado em casa. Então eu podia estar trabalhando ali do lado está um papelzinho. Então esse exercício do visualizar, mas eu quis tornar isso tangível, para conseguir talvez se aprofundar mais ainda na visualização. Perfeito, cara. Isso tem um poder absurdo. Dei um dia, para mim estava fazendo um efeito tão bom, dei de presente para o meu cunhado, o Alexandre, que correu comigo também. Foi também uma recepção maravilhosa, também deixou um lugar especial e está lá guardadinho, bonitinho ali junto com a medalha, com tudo isso. E eu gosto muito, para toda a maratona, principalmente e para essa ultra, que eu não sei se eu vou fazer outra maratona, vou ficar nas maratonas por enquanto, eu gosto de ir de carro antes e fazer o percurso. De carro? De carro. Eu gosto de treinar no dia anterior, próximo, mas óbvio que você não vai treinar 75 km, mas no dia anterior à prova... para mim não treinava nada no dia anterior. Não, tem que treinar um pouquinho, até por questão 5K, 10K? No máximo 5K. Você tem que trabalhar um pouquinho em questão de ácido lático, você tem que ter algumas coisas. E o legal, então eu fiz de carro a prova, para ver, porque daí eu já sabia... De carro eu consigo também. O meu irmão estava dirigindo. Se você de carro, quando você for fazer a parte de carro, você me chama que eu vou com você. Não, e é legal que essa corrida ela tem equipe de apoio, né? Então tava o meu sócio, o Michel, tava o Alexandre, meu irmão, a minha esposa Thaís, meus filhos foram. Então tinha uma cunhada, tinha uma caravaninha ali boa. Mas o importante eu fiz no dia anterior. Então, por exemplo, quando a gente fala da super subida ali, um pouco chegando antes de Bora Bora, eu já conhecia a subida. Então já sabia alguns adversários, né, que eu teria na prova. E o legal da jornada, só para completar uma parte é que a gente falou das renúncias. Só que a quantidade de gatilhos bons que você tem que fazer, de hábitos, aí vamos inspirar um pouquinho hábitos atômicos ali, você mexe com a alimentação, você mexe com a hidratação, você mexe com o mental. Então, assim, a quantidade de pílulas positivas que você traz para a sua vida é maravilhosa. Bacana. Cara, estava te falando da neurociência, né? Eu ia te contar. Eu, quando comecei a desenhar a Calma da Mente, que para mim foi muito um negócio de inspiração, foi como eu saí da minha depressão, foi como eu me conectei e consegui enxergar dentro do estoicismo, que me trouxe gratidão, né? O conceito de amor fati, o que me trouxe humildade, o conceito de memento mori, o que me trouxe fé, né? Mindset positivo, sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. E comecei a aplicar isso nas empresas, empreendedores amigos da Endeavor, você, a turma do IPO, OPM, e funcionou, e vem funcionando fantasticamente. Mas eu continuo curioso, eu estou sempre muito curioso. E quis entender o porquê que isso funcionava. Por que está funcionando? Está funcionando, tá, mas por que está funcionando? Aí eu comecei a mergulhar bastante na psicologia, não tive as respostas suficientes, comecei a mergulhar na neurociência. Então, nas psicologia, li Freud, Jung, os principais todos ali, li tudo. Aí na neurociência eu tive a explicação e ela é tão simples que é incrível a hora que você vê. Ela é muito simples e é muito bonita, né? Porque Deus é muito perfeito, né? E basicamente é o seguinte, você entende que nós temos 2 estados de espírito básico, apenas 2. Você tem um estado de defesa e você tem um estado de criação. Igual um país, ou ele está em guerra ou ele está em paz. Se ele está em guerra, tem um general que cuida, se ele está em paz, ele tem presidente. Quem que é o general dentro de nós? Chama amígdala, na parte interna aqui. Caso você tenha tirado essas aqui, não é ela não, fique tranquilo. Quem que é o presidente, estado de paz? Aqui. O que a amígdala faz? Ela põe a turma da guerra. A amígdala ela produz cortisol, adrenalina, noradrenalina. O que o córtex frontal comanda? A turma da paz, que é a escola, educação, lazer. Então, dele, no caso, é dopamina, oxitocina, serotonina. As coisas que te conectam, que te deixam em paz, te deixam inspiração. O outro é o que você precisa defender, luta e fuga. Então, mantenha isso aí por um instante. Segundo conceito que eu conectei. Tudo que existe na nossa vida é um momento presente. Esse instante que nós estamos aqui é único. É um presente para mim estar aqui com você. Porque esse é o momento presente. É só nosso esse momento aqui. Esse presente é de um para o outro.
todo o nosso passado foi vivido no momento presente, cada instante dele. Hoje virou passado. O que é o passado? É uma memória vaga de algumas partes dali, mas não existe isso. É só uma memória na sua... O seu passado é um, o meu é outro. E você lembra um percentual pequeno do seu, eu lembro um percentual pequeno do meu. O futuro existe? Não. O futuro são possibilidades. Ele vai ser vivido no momento presente. A hora que a gente pega esses dois conceitos, comecei a entender que o quê? A nossa mente, ela tem um setup, igual um computador vem com setup pronto, a mente também. E o setup dela básico é te manter vivo, te manter salvo. Então, para fazer isso, o que ela faz? Ela vai para o futuro. Na hora que ela vai lá no futuro, a gente chama isso de ansiedade, ela vai para o futuro e ela fala, cara, o que pode dar errado na sua vida? Olha aqui, ó, pode ter problema de saúde, dinheiro, finanças, família, Covid novo, pode vir agora tem um negócio do macaco, não sei na onde. Pode ter AI, pode tomar, o papel pode acabar. Várias coisas podem acontecer. Aí ela ativa a amígdala. A amígdala fala, opa, guerra, estamos em guerra. Galera, joga os soldados aí. Inunda o corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina e fica pronto para fugir e lutar. Aí você vai lá, pupila contrai, coração acelera, frio na barriga, sangue desce para as extremidades, você está ali pronto para fugir ou lutar. Só que você não tem para onde fugir, não tem para onde lutar, porque não tem nada correndo atrás de você, não tem um predador. O predador é o boleto chegando, aquela folha que você tem que pagar, é a esposa falando, cara, precisamos conversar sério aqui à noite. Você fala, que merda que eu fiz. O AI, essas coisas todas que vão acontecendo. Seu corpo entupido de hormônio, né? Eu chamo a roda de aflição em 5 etapas. A primeira é sua mente fugindo do presente para o futuro, ansiedade. O segundo é os medos paralisantes. É tanta coisa, é tanto hormônio, você não tem para onde ir, você trava. Aí você trava e vai para a empresa trabalhar. Aí você senta de frente para o computador te olha, você olha ele, olha para o computador, ele me olha, fala, pega o celular. Vamos ver aqui o que nós temos aqui para fazer aqui. Ah, tá. Não. Vamos ver que alguém tem em Dubai, está nas Maldivas, o que está acontecendo? Ah, vamos ver uma sériezinha na Netflix? Aí você começa a enrolar, procrastinar. Então a procrastinação ela é prima da ansiedade. A procrastinação é somente no presente, fugindo do presente. Aí você fica ali procrastinando 1 dia, 2, 3, 4, cara, sua vida começa a colapsar. Você não está pondo energia no trabalho, na saúde, relacionamento, nada. Você está ali. Aí a vida começa a colapsar, já viu que vem dar tudo errado de uma vez? Aí a mente que já fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, puf, quer fugir para o passado agora. Melancolia, depressão, era mais fácil, era mais divertido, política era mais honesto. Cara, tudo mentira, tudo era mais difícil. Então a gente fica rodando essa rodinha da aflição. Fica rodando essa rodinha da aflição. Aí você fala, cara, como é que eu saio dela? Como é que eu não entro se eu não tiver? Como é que eu venho para o momento presente? Porque é no momento presente que você não tem problema. No momento presente ele só é. Só existe medo do futuro, não existe medo do passado. E não tem medo do presente, a menos que tem um bicho correndo atrás de um assalto, né? Senão você só tá. Tem uma chavinha pra gente sair disso? Tem. Olha que incrível, olha como é que é o corpo. O general e o presidente, a amígdala e o córtex, eles trabalham alternados, como se fosse um relé. A hora que um liga, o outro desliga. Um liga, o outro desliga. Igual você põe um pé no acelerador, freio. Acelerador, não vai os dois juntos. Você não faz assim. Então, opa, eu tenho que desligar um e ligar o outro. Tem que tirar o cortisol, pôr dopamina, oxitocina, serotonina. Sim. Como que eu faço isso? Tem 3 chaves. A primeira dela é o que a gente está falando até agora. Exercício físico, atividade física. Com medições feitas em ressonância magnética, aumenta em mais de 25% o fluxo sanguíneo no neurocórtex, trazendo esses hormônios positivos. Você já viu quando você está correndo, você começa a ter até uns... Não chega a ser um delírio, mas umas euforias, né? Sim. Várias vezes a gente tem umas ideias, fala, nossa, meu mico. Na hora você parece fantástico. Aí depois você fala, meu mico isso aí, não vou fazer isso não. Por quê? Você está eufórico. Você está com o corpo entupido desses hormônios que estão te gerando essa euforia. A hora que você para, o corpo volta para a homeostase, equilíbrio e tudo. Aí nós temos o segundo. O segundo é a oração, a fé. Aí as pessoas perguntam, mas fé em qual Deus? Tanto faz, não importa. Energia, natureza, universo, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, God, Deus, o nome que você quiser dar. Tanto faz. E na neurociência não é nem sobre o Deus especificamente, apesar de tudo ser sobre Deus, na neurociência o que eu estou trazendo é, quando você tem fé, você não tem medo.
Quando você não tem medo, você não está sob ataque, não ativa a amígdala, ativa o córtex. Não produz cortisol, produz dopamina. Então, só o fato de você acreditar, vamos empreender. Cara, você tem que acreditar, acredita. Porque aí você vai ter os hormônios que você precisa para você se inspirar. Senão você não consegue nem se inspirar. Então você está cortisol no corpo, o sangue não está na cabeça, está no estômago. Então, acredita, a fé aumenta em mais de 40%, medida em ressonância magnética. E o terceiro é o que a gente leva para as empresas, que a gente está levando nos retiros para todo lado, que é o que eu levo nas lentes, que é a reprogramação mental dentro do nível de meditação. Então, se eu estou te passando um conhecimento aqui agora, nós somos pura energia, né? Nós temos uma molécula, células, moléculas, átomos, o átomo é um elétron com um próton, então isso aqui é um acumulado de energia, nós não somos matéria, nós somos energia estática. A hora que a gente está aqui, nós estamos em beta alto mais ou menos. Quando você acorda e quando você medita, você entra em alfa. É um nível de maior receptividade, maior produção, maior controle do córtex. Quando você está em meditação, você não está com medo, ninguém medita. Você não medita. A hora que você medita, você está calmo. A hora que você está calmo, você desativa córtex, desativa amígdala e ativa córtex. A hora que a gente leva para esse estado, e eu te coloco em estado de gratidão, fazendo isso que os Navy SEALs fazem, mas em estado meditativo, de visualização, que é o que você fazia, de gratidão, de relembrar, de fé, você fazendo isso em outro estado alterado de consciência, isso explode, isso vai para 60%, 70% de aumento do nível do córtex. Então, por isso que é tão fantástico. Eu falei, entendi, por isso que eu fazendo, levando nas meditações, levando, conduzindo, fazendo e passando o conceito e fazer a pessoa experienciar, por isso que a efetividade é tão grande. Aí continuei pesquisando, mergulhando. Falei, qual que é a aplicação prática que isso tem na empresa? Aí estou com um estudo de Harvard, mostrando que você pode aumentar em 37% a conversão de vendas da sua equipe por simplesmente cuidar da saúde mental. Não contrata nenhum vendedor. Você gostaria de aumentar 37%? Agora. Sem contratar vendedor, sem CRM, sem gente nova, sem treinamento técnico. Só trazendo a pessoa, desligando a amígdala, ligando o córtex. Só fazendo a pessoa ter vontade de pegar um telefone e falar: Rodrigo, como é que você tá, meu querido? Cara, tô com uma campanha aqui da Alpha Graphics aqui, que agora você vai fazer. Semana passada você coisou, agora eu sei que é aniversário aí, não sei o quê, blá, blá, blá. Vamos fechar isso aí agora? Vamos bater o martelo? Pô, vamos. Ou você fala, pô, tô com isso aqui, tá. Cara, a hora que você leva essa energia para a venda, você transforma. Aí, obviamente, outro estudo da Deloitte mostra que se aumenta em mais de 22% a lucratividade. O que é meio óbvio, né? Se você aumenta a conversão em vendas, aumenta a qualidade de atendimento, aumenta a entrega do time, conectividade, vai aumentar o lucro, porque você está sendo mais eficiente, mais performance. E aí comecei a fazer isso, levar nas empresas e a medir o antes e o depois. Como é que foi antes, como é que foi depois. Cara, ele está extraordinário. Tá uma alegria de vida ver isso. Excelente. Sabe que eu estou preparando a tua chegada lá, né? Agora. A gente está chamando internamente. Que delícia. Nós estamos chamando do programa dos 100 agentes da transformação da Alpha Graphics. Uau! E eu já, como jornada de preparo, eu fiz uma série inicial de 8 capítulos para os colaboradores todos da rede, com ensinamentos sobre saúde mental, meio para preparar aí o terreno. E num deles, quando você fala de fé, um dos capítulos, eu falo como que a sua religião te ajuda, a sua fé ajuda a sua saúde mental, independente da sua religião. E eu cito todas as religiões. E cito em cada uma delas qual é o efeito que ela está, exatamente para não dar um choque de achar que tem religião. Uma melhor que a outra, não. Então eu falo do cristianismo, eu falo ali do hinduísmo, falo do judaísmo, falo do espiritismo, falo de todas. Inclusive, eu chego a provocar ateus a desenvolver algo para trazer uma boa saúde mental. E aí, agora, o que eu gosto, quando você dá esses exemplos dos 3 caminhos, e qual é o reflexo se na empresa estiver estimulando a reprogramação mental, se estiver estimulando a fé e estiver estimulando o exercício físico. Exato. Então, olha isso. Exponencial. É exponencial. Eu te contei rapidamente no início aqui nos bastidores, né? Estou fazendo um Retiro Above and Beyond. O Retiro Above and Beyond, esse que a gente faz na empresa, que eu tenho feito, ele vai em torno de 7 encontros, de 1h30, a gente faz isso, e ao longo desses 60 dias que dura o programa,
as pessoas vão evoluindo diariamente com pílulas. O outro formato imersivo, que a gente consegue ir mais profundo, porque você fica 3 dias ali, 12 horas por dia meditando, né? Meditar eu falo que é igual você cavar um buraco na areia. Se você fizer por 20 minutos, você cava um pouco. Se fizer por 1 hora, faz um pouco. Eu fiz Vipassana, 10 dias meditando 12 horas por dia. Você faz um buracão. É uma maratona. São 10 dias de maratona mental. Fiz 2 vezes ele. Então, quando você vai mergulhando, você vai chegando em níveis mais profundos. Aí, quando a gente volta do retiro, ou a gente termina o treinamento na empresa, é comum as pessoas perguntarem, Léo, mas e aí, como é que eu continuo agora? Elas se sentem muitas vezes, elas querem algo a mais, elas querem algo mais continuado, porque a gente sabe que no final do dia, todo mundo precisa de um pouco de ajuda para exercer a disciplina, para ter um hábito regular para fazer. Algumas pessoas, como você, como eu, como pessoas que gostam de esporte, você consegue ter uma rotina mais rígida. Mas para as pessoas que não estão acostumadas, você precisa de uma ajuda. Então, o que eu estou começando a fazer agora, vai iniciar a semana que vem até. Para todos os que fizeram nossas imersões, sejam nas empresas, sejam no Above and Beyond, vão ter a oportunidade de 2 vezes por semana estarem meditando pela manhã comigo, das 6 às 6h30, estou ajustando os horários ainda, meia horinha, 2 vezes por semana, e das 6h30 às 7h45, 45 minutos, fazerem um treinamento físico de HIIT, né, que é High Intensive Training, um HIIT estoico, que cada um pode fazer de casa, dentro das suas limitações, cada um no nível. E esse treinador que chama Dredd, que é uma pessoa que eu conheci no retiro que eu fiz esse final de semana, tem esse treino fantástico. Eu falei, cara, era o que eu precisava, porque qual era a minha dificuldade? Juntar pessoas em níveis diferentes para dar o mesmo treino. E o treino que ele deu tinha senhores e senhoras, tinha eu, tinha jovens, todo mundo podia fazer. Ele dava variações dos exercícios. E é isso que nós vamos fazer, é sobre essa continuidade, injetando os 3 ingredientes simultâneos. Por que dá resultado para as empresas? Porque acho que você conseguiu trazer uma leitura, primeiro uma visão prática de empreendedor, que você é reconhecido por isso, mas você conseguiu até desmistificar e tornar simples o discurso, a teoria da filosofia, onde você está conseguindo, com essa conexão agora com a neurociência, você está juntando alguns pontinhos que as empresas estão entendendo que não é teoria, que dá para ser aplicado na prática no dia seguinte. Exato. Então, por isso que você está conseguindo conquistar esse espaço e esse reconhecimento. É instantâneo. Você pega outro estudo da Deloitte, ela mostra que 31% da nossa folha é jogado no lixo todos os meses por conta de saúde mental. É muito valor. Aí você fala, como que joga isso tudo no lixo? 30%. Aí eles têm 4 grandes agressores ali. Um deles é o que chama de presenteísmo. Eu fui descobrir lendo essa pesquisa, eu nem sabia o que era isso. Em inglês chama silent quitting. A pessoa tá lá, mas não tá. Ela tá enrolando, toma café, faz a unha, vai no celular, vai não sei lá onde, fica indo e vindo ali. Aí depois você tem o absenteísmo, que aí é o que a pessoa já tá com burnout, 32%. Aí depois você tem os custos relacionados a turnover. Se você não traz para as pessoas, para os jovens, essa questão do turnover, essa questão da conexão, as pessoas estão mudando muito rápido de empresa. Elas não ficam. Aí o que eu levo ao longo do treinamento? Eu digo na lente 2 ali, a hora que a gente vai... O propósito de servir. A gente entender que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. Isso parece meio poético a princípio, mas quando você começa a entender, também trazendo um pouco de neurociência, você começa a entender o seguinte, cara, nós temos 3 tipos de felicidade. A primeira delas, no nível mais básico, é a felicidade que vem da experiência. Experiência, o que são? São sensações, são hormônios gerando, dopamina, oxitocina ali. Só que a dopamina barata, é aqueles picos, é um like, é um chocolate, é uma compra uma bolsa, uma joia, um carro, qualquer dessas coisas. Mesmo sexo, pornografia, viagem, todas essas coisas que geram essa dopaminazinha, ela vem, puf, ela vai. Aí volta para a homeostase ali, só que ela não volta nem para a homeostase para o lugar que estava, ela volta antes, aí você precisa dela de novo. Vai causando um ciclo viciante. Um carro mais caro, não sei o que mais caro, bababá, você precisa daquele estímulo da dopamina. Aí, esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível da conquista. Esse nível da conquista, cara, quando você terminou a maratona, quando você forma na faculdade, compra uma empresa, vende outra, ganha um campeonato, casa, tem filho, quando você percebe uma evolução e um crescimento do seu espírito, do seu ser, da sua alma, você evoluiu, você melhorou.
Mas eu tenho certeza que você não acordou hoje feliz porque você fez a sua primeira maratona 12 anos atrás. E eu, se eu fizer a minha amanhã, eu vou estar feliz amanhã, depois você vai querer a outra. A mesma forma é na vida de todo mundo. Aí a gente chega no topo da pirâmide, que é quando a gente entende que a gente nasceu para servir o próximo. Todo mundo. Aí as pessoas falam, esse dia eu estava lá no retiro, eu não nasci para não quero servir ninguém, eu sirvo porque eu sou obrigado. Então, pois é, vamos pensar aqui o seguinte. Toda empresa que existe para servir alguém de um produto ou serviço. Todas, sem exceção. Sim. Tem alguém que tem que pagar aquilo ali. Ok. Quando você for rico, pega o Elon Musk, o cara mais rico do planeta. Ele serve fornecedor, cliente, funcionário, esposa, filho, governo, sociedade. Você não tem como. Você pode o Warren Buffett, qualquer um serve. Quanto maior, mais gente você serve ainda. Então, quando você entende isso, e você fala, cara, eu tenho que servir com amor e com paixão. Tem que servir um sonho. Eu não estou vendendo papel impresso. Eu estou vendendo a comunicação que vai salvar a vida de uma pessoa no hospital. Eu estou vendendo um projeto que uma empresa está entregando para outra que vai gerar empregos. Eu estou entregando uma sinalização que um cara vai conseguir se locomover para viajar no aeroporto, para encontrar a pessoa que ele ama. Eu tô trazendo comunicação para o mundo. E eu quero fazer isso da melhor forma que eu vou fazer isso pro resto da vida? Não, mas enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou me dar o meu melhor. E quando a gente encontra aquilo que a gente quer e você serve com amor, dinheiro, o financeiro, a coisa é uma consequência. Agora, quando você faz com raiva, com desprezo, com desdém, sem vontade, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai ter energia o suficiente. Aí você pega mais uma vez energia, dopamina. Tá tudo conectado. A leitura é perfeita. Agora, quem sou eu para questionar um estudo de Harvard, de Cambridge, qualquer um desses? Mas eu vou provocar que o presenteísmo é maior do que os 31%, 32%. Não, o presenteísmo nem trouxe o percentual. A somatória do custo é 31%. Tá. A somatória. O presenteísmo, já que você trouxe, tem um outro estudo que ele mostra quanto tempo você acha que você divaga do seu dia acordado. Quantos por cento do seu dia você acha que você passa divagando? Ou seja, meio aleatório, assim, meio... Chutando baixo, uns 20%. A média mundial é 47%. Puxa vida. Não, e às vezes as pessoas, mesmo as produtivas. Isso. Mas esses lapsos, esses tempinhos, você tá devagando, assim. Quando eu disse que acreditava que o número poderia ser maior, porque a gente vai entrar na categoria dos que não admitem, que estão fisicamente lá, mas que não estão produzindo. Principalmente quando a gente, talvez, nas empresas, quando a gente vai para o topo da hierarquia. Ainda a gente não tem uma cultura no dia a dia de olhar profundamente a questão da saúde mental, que é o que você está trabalhando agora. Então tem muita gente que está presenteísta, mas não está admitindo que está. Por isso que eu provoco que talvez o efeito do que você vai causar e do que você vai implantar é maior do que o que você pensa. Quer ver? Eu vou te trazer mais dois dados aqui, duas informações aqui. Teve um outro estudo de Harvard também que ele mostra o seguinte: se você faz 10 atividades que levam na média, que levam 10 minutos cada uma para você fazer. Se você fizer 10 atividades que levam 10 minutos, quanto tempo você faz elas? 10 atividades que levam 10 minutos, você faz elas em 100 minutos. 100 minutos, 40. Brinco, quando eu vi ela a primeira vez, eu falava, não precisava ser de Harvard para saber isso. 10 atividades, 10 minutos, 100 minutos. Agora vem a questão, e se você pegar essas 10 atividades, fizer 2 minutos dessa, 3 dessa, 5 dessa, 3 dessa, 4 dessa, 5 dessa e fazer alternado. Eles descobriram que você leva em torno de 10 vezes mais, no mínimo. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando é relacionado a questões lineares, ele não é multitask, ele é monotask. Então, toda hora que você inicia e para, você tem um dispêndio de tempo e energia. Se você pegar um elevador num prédio, o elevador vai pegar um prédio de 30 andares, ele gasta 70% da energia dele na largada, os outros 30% andando tudo. Porque é sair da inércia. Então, quando você pega seu cérebro, você começa a redigir um e-mail, aí você para, aí você volta para o Instagram, aí você para, vamos para a reunião de conselho, aí você para no meio, olha no celular, vai para outra, volta, fica picotando, você gasta uma energia absurda e você termina o dia com essas 10 atividades, você não terminou elas. E você está lá com uma angústia, não terminou, está tudo no meio do caminho, tudo mal feito, e exausto, porque você gastou energia de uma forma errada. Então a gente tem que aprender a pilotar esse computador, a pilotar esse equipamento de forma eficiente. E cara, a hora que você traz no programa nosso ali
a lente da coragem e resiliência. Eu trago métodos, desde Get Things Done, matriz de priorização, como é que você organiza a sua vida. O que a gente está fazendo? Estou te ajudando a gastar menos energia na sua mente para você gastar no que importa. Então isso muda tudo também, isso você conecta tudo. Outro ponto que eu trago também, a parte da equipe de alta performance. Você quer ter uma equipe de alta performance? Sim. Tem 2 pontos na equipe de alta performance. Ponto número 1, alta performance. Eu mostro ali, Rafael Nadal jogando tênis. Você já viu? Você gosta de tênis? Adoro. Rafael Nadal, você olha para ele no tênis, aí ele a bola ali, aquele olhar, você fala, cara, não existe mais nada no planeta. Cristiano Ronaldo ali na bola também, o cara pula 3 metros, ele começa a pular do meio do campo, a hora que você vê, ele vem passando por todo mundo, ele tá até quase no gol ali. E você pega todo atleta de alta performance. Aí a hora que eu rodo na turma, nós vamos fazer lá no AlphaGraph, sabe o que você tá vendo aí? Cara, tem um iate, tem não sei o quê, tem uma casa em Paris, tem isso, ok, mas tirando essas coisas. O cara é focado, é determinado, isso. Mas tem mais uma coisa. Qualquer um desses grandes atletas, quando eles estão fazendo o trabalho deles, que é jogar esse jogo aí, eles fazem apenas isso. Eles não estão no WhatsApp, não estão no Instagram, não estão no Facebook, não estão ligando para fulano, não estão pensando na carochinha. Eles estão ali. Então você percebe que alta performance não é sobre fazer mais. Alta performance é sobre você fazer menos. Alta performance é sobre você fazer apenas o essencial. Isso é alta performance. Isso é apagar tudo da sua mente e você focar naquele único alvo. Aí você vai ter alta performance. Agora, enquanto você é interrompido por inúmeros estímulos, você não vai conseguir ter performance nenhuma. Um exemplo, a gente teve a convenção global agora da AlphaGraph, que tinha um palestrante que era inspirado no livro Uma Única Coisa, né? E sobre foco. E ele dava um exemplo que foi muito bom, que foi a primeira vez que eu vi essa leitura dele, que foi o pit stop de uma Fórmula 1. E ele pediu para que e ele pediu durante o vídeo, primeiro a gente vê a velocidade, aí a chamada dele olha para uma das pessoas, daqueles 25 caras que estão em volta do carro para fazer o pit stop, escolhe um e olha para ele e assiste ele. E é exatamente o discurso que você fala. O cara ele tá assim já parado, olhando onde vai parar aquele parafuso específico. E ele vai fazer aquilo. O outro vai tirar, o outro vai colocar. Roda, o outro põe, o outro pega por parafusadeira, o outro levanta, o outro... É incrível aquilo ali. E é exatamente a leitura disso. Porque quando a gente pensa, então, a leitura que ele trouxe, complementar a sua, é porque ali mostra qual é o efeito do foco e do uma coisa quando você está falando de equipe. As pessoas falam que é um time de alto desempenho. Como que você tem um time de alto desempenho? Né? Eu quero os Navy SEALs, mais uma vez, eu me inspirei, aprendi muita coisa ali lendo sobre eles. Simon Sinek usa hoje em usa bastante. Todos. Usa bastante. Aliás, esse exemplo vem dele, inclusive. Tá. Você fala, qual que é a diferença do Navy SEALs, que se chamam de Brothers in Arms, irmãos em armas, e da nossa empresa, que é colegas? Por que existe essa diferença tão grande? E para mim a diferença está em uma palavra que é intencionalidade. Isso. Você ser intencional. O que significa ser intencional? Você ter o pensamento e o propósito fortemente alinhados com a sua ação. Então você pega, os militares estão salvando a vida um do outro. É um dando as costas para o outro ali e um cobrindo o flanco do outro. Estão juntos, são irmãos em armas. Na nossa empresa a gente chama de colegas. Por quê? Cara, porque a hora que você chega na empresa, você dá bom dia para uma pessoa, você está ali genuinamente interessado, esperando ela falar como é que foi seu final de semana. Ou você está, opa, e aí, foi bom o final de semana? Tá, você está lá no final do corredor. Então, quando a gente não traz intencionalidade, você não tem intencionalidade. As pessoas vivem o dia, dividem em 3. 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, 8 horas se vivendo o dia a dia. Um pouco para mais, um pouco para menos. A hora que você tira dormindo, metade do tempo você está trabalhando, metade você está no seu dia. Você tem na sua empresa a mesma intencionalidade que você tem com sua esposa, com seus filhos? Hoje a pergunta é até diferente, né? Você tem com a sua esposa, com seus filhos, a mesma falta de intencionalidade que você tem no seu trabalho? Porque aí você vai ficar uma vida no raso. E todo mundo, eu chego nas pessoas e falo, e aí, você sabe quando a pessoa está prestando atenção no que você está falando? Sei. Quem aí sabe quando está prestando? Aí todo mundo levanta a mão. Eu falo, agora mantenha as mãos levantadas, olha em volta aí, gente. Ó, tá vendo? Vocês estão achando que vocês estão enganando os seus colegas aí, vocês não estão. Porque ele está vendo que a hora que você está falando com ele, olhando pro celular, você não está prestando atenção no que ele está falando. Então, gente, vamos ser real.
Aí eu gosto de trazer, eu falo, gente, vamos lá. Eu duvido que nessa empresa tenha isso, né? Eu tenho certeza que não. Mas eu fui numa empresa outro dia, participei de um video call, tinha pessoas com a tela do Zoom desligada. Eu quase caí para trás quando eu vi isso. Tenho certeza que aqui não tem ninguém, não. Mas nessa empresa que eu fui, tinha. Gente, que loucura. É como se eu fosse vir aqui, ó, igual aquele terrorista tampando a cara. Aliás, na verdade, terrorista é até melhor, porque terrorista você vê que o cara tá lá. A tela preta no mute, sei lá se tem alguém naquilo ali. Sei lá o que essa pessoa tá fazendo. É bizarro, gente, a falta de intencionalidade de uma pessoa que entra numa reunião profissional no trabalho e deixa a tela do Zoom desligada. Olha o tanto que o ser humano é folgado, né? Você estava trabalhando presencial, estava ali, agora você está em casa com a tela desligada assistindo Netflix. Fala sério. Quem que faz um negócio desse e quer ser levado a sério? Aí você vê, teve um outro que eu trouxe de uma forma mais leve para não ofender ao vivo, enquanto eu estava falando e tinham vários com a tela desligada. Daí a pouco começou. Outro, bem-vindo. Recado dado. Né? Recado dado. Cara, mas é isso. A gente vai... Parece que cada vez mais as pessoas vão se desconectando. Vão entrando para dentro. E muitas vezes não é culpa delas, não estão sabendo como mudar isso aí. Então é nossa obrigação. Nós estamos buscando isso aí, que a gente já passou por essas duas. Fala, cara, vem para cá, sai disso aí. Vem para dentro aqui, vamos conectar, vamos ter propósito. Outra coisa que eu trago também, a hora que a gente traz os valores, as virtudes. Importantíssimo. Porque isso para mim foi o que mais me mudou, Rodrigo, na vida, assim, quando eu li o Marcos Aurelius falando, dando gratidão às pessoas que ensinaram virtudes e valores. Porque eu achava que a vida era sobre ganhar dinheiro, ter sucesso, essas coisas. Quando eu consegui isso aí, e eu não continuava não feliz, eu não sabia o que ia me deixar feliz, entrei em depressão. Quando eu descobri que era sobre ter valores e virtudes e levar isso para o mundo, eu falei, então esse é o principal. Eu gosto de uma analogia que os valores são como se nós fôssemos, cada um de nós, uma cidade, e a empresa também, mas nós somos a cidade, e quando a gente cria os valores, é como se a gente tivesse construído as muralhas em volta da cidade. Bacana. E aí, ou seja, a partir do momento que eu escrevi com a pessoa que me introduziu ao estoicismo há alguns anos, o professor Neócles era o meu guru, meu segundo guru de negócio, a gente fez exercício de construção de valores, de princípios, e a gente fazia essa analogia, porque é onde eu passei a escolher melhor as pessoas que fazem parte da minha vida. E a minha cidade está sempre aberta. As pessoas entram, eu sou muito acessível, as pessoas entram com facilidade na minha cidade. Só que eu não abro, se você não abre mão dos princípios e dos valores, você começa, então, se eu tenho a lealdade a você, se eu tenho a humildade como valor, se eu tenho a transparência, tudo, se você ferir alguma delas, eu só vou te tirando da minha cidade. Muito bom, muito boa analogia. Então isso deixa, Léo, tem deixado a vida mais leve, com gente que é muito similar a você, mesmo pensando diferente, com ideias diferentes. A mesma energia, né? O mesmo flow. Então isso fez com que eu, nos últimos anos, fazendo esse exercício, que eu, às vezes, muito naturalmente, eu me afasto das pessoas. É muito legal isso aí. O que me ajudou muito no estoicismo, porque a hora que você vai na empresa, que você tem vários valores, né? Porque Sócrates definiu lá atrás, né? Ele buscou os 4 valores essenciais que compunham todos os demais, os blocos de valores. Qual que é o maior bloco de valor que você tira todos dele? O amor. Aí se você quebrar o amor em 4 tijolão, você vai ter ali justiça, coragem, sabedoria e temperança. Isso. E equilíbrio. Você cuida, você quebra esses 4. Aí depois você quebra esses 4 em vários, você tem ali honestidade, humildade, resiliência, tudo vem deles. Agora você pega, por exemplo, inovação é um valor da minha empresa. Legal. Pra você inovar, você precisa ter justiça. Tem a área que está inovando, né? A contabilidade, esperamos que não esteja inovando, né? Você precisa ter sabedoria. A inovação é você buscar conhecimento empiricamente evoluindo. Você precisa ter coragem, porque senão você não vai gastar tempo, recurso em coisa que você não sabe se vai dar certo para testar um negócio novo, que isso é inovar. Você precisa ter temperança, né? Você precisa ter o tanto certo. Se você sair o inovador aí também, você quebra a empresa no meio do caminho. Então, assim como o valor da inovação, todos os demais, você que está ouvindo aí, você pode falar da sua empresa, todos eles têm
eles se conectam nesses 4. Aí quando a gente vai levar o evento da cultura para a empresa, né, que o pessoal fica só na época da ISO 9000, sai correndo tentando decorar os valores da empresa, né? Fala, cara, não, esses 4, só pensa nesses 4, aí você conecta com os demais, a gente faz um depara. Aí olha que interessante, eu no evento lá, eu falei, olha, vamos lá, gente, todo mundo concorda com esses valores? Se alguém não concordar agora, fale agora, eu calo isso para sempre. Alguém acha que não é importante ser justo? Alguém não. Alguém acha que não é importante ter coragem, acordar, trabalhar, viver, arriscar, lutar? Não. Sabedoria, buscar o conhecimento permanente, contínuo? Não. Temperança, né? Nem muito nem pouco, tanto exato. Então estamos todo mundo junto aí, estamos. Então vamos lá. Você está em casa assistindo Netflix no horário do trabalho, fazendo home office. Você é justo com a empresa que está te pagando? Não. Não. Você é justo com seus colegas que estão lá ralando, trabalhando e você está aí enrolando? Não. Nem com a sua família. Vamos chegar lá, tem um punhado de gente no caminho. Você é justo com a família? Não. Você é justo com seus clientes que estão, tá dependendo. Você não entrega uma sinalização para uma pessoa, ela não vai inaugurar uma obra, não vai fazer um evento, uma festa, um ingresso, quebra todo mundo porque não tem um convite. É seríssimo, né, o que vocês fazem. Sua família, mas acima de tudo, você está sendo justo com você, que você está tendo essa oportunidade e você está jogando isso no lixo ali? Você está tendo coragem ou você está sendo covarde? Quando a gente traz essa reflexão, Rodrigo, que não é sobre o que você faz quando as pessoas estão olhando, é sobre o que você faz quando ninguém está olhando. Isso, ética. É isso que importa. Então, a hora que você chega nisso, teve um grande executivo de uma multinacional que ele me ligou, falou, Léo, quero te agradecer, mas ontem eu tomei uma bordoada sua aí a hora que você trouxe esse tema, porque eu vou te ser bem sincero, eu sou CFO dessa multinacional e eu tô igual aqueles gato gordo. Tava igual aqueles gato gordo, igual o Romário, só jogo na banheira, a bola vem, eu chuto pro gol, mas eu não me movimento. E agora, cara, ganho bem, tenho já um recurso bom, ou eu vou dar um gás e ter tesão em fazer isso, ou eu vou sair e fazer outra coisa da minha vida. O que eu tô enganando a minha stand de gente? Que loucura. Obrigado. Então é isso, cara. Quando você muda essa chave interna, você muda tudo. Curiosamente, eu tô escrevendo um livro agora, vou lançá-lo. Ah, boa, queria saber do livro aí. Eu vou lançá-lo na Bienal, agora de São Paulo. E eu trago exatamente todo o conhecimento e um pouco de teoria de franchising que eu conheço, e que é a minha carreira inteira, e trago a leitura da visão estoica, o nome do livro, Franchise Estoico, e eu trago para cada ponto do franchising qual é a conexão com as 4 virtudes. Poxa, essa é a proposta. Rodrigo. Então, quando você vai escolher um franqueado, ou quando você vai escolher um ponto comercial, quando você decide expandir sua marca, quando você vai fazer o processo de treinamento para os colaboradores, eu explico o que é, dou a visão estoica e o impacto das 4 virtudes. Muito bacana. Cara, a gente tem que levar isso pro franchising também. Nós temos que fazer um programa junto, estoico, pro franchise. Vai ser uma honra enorme levar isso aí. O franchising estoico ele tem uma inspiração de alguns anos, mas você já faz parte do projeto, né? Eu até oficialmente convidando para fazer o prefácio. Meu querido, muito obrigado. Vai ser uma honra enorme fazer esse prefácio. Eu quero trazer exatamente a pessoa que fala sobre o estoicismo, de novo, de uma forma muito clara para mim, o que consegue transmitir da melhor forma. Então, por isso que eu faço esse convite a você. Então, eu quero trazer exatamente o maior entendedor de franchising do Brasil, o maior nome e o maior do estoicismo. Vou unir isso e aí começar a levar essa nossa mensagem para as pessoas. Curiosamente, a quantidade de pessoas que eu já presenteei com o Diário Estoico do Ryan Holiday, e agora o seu, que tem uma leitura muito, muito, muito parecida e óbvio, mais moderna agora. Léo, eu não vou exagerar, se a Amazon um dia publicasse quem são os maiores compradores de livros estoicos lá, provavelmente sou eu, porque eu no final do ano compro 30, 40, 50. Então agora, já que você já anunciou aí no nosso backstage, vou te presentear aqui oficialmente com 365 dias de Calma da Mente. Você não vai precisar comprar da Amazon, eu vou te mandar uns livros private ali já direto. Esse livro aqui, eu gosto de dizer que ele parece muito com um livro, mas ele não é um livro. Quem que está olhando e achando que é um livro, não é um livro.
Isso aqui é uma série da Netflix com 365 episódios para o lugar mais fantástico do universo, que é dentro de cada um de nós. Então eu venho ao longo desses 3 anos fazendo os podcasts, você acompanha, eu já estou no 940 e alguma coisa, então 1 por dia. E eu selecionei 365 episódios, e o que eu fiz? Eu dei uma resumida em cada um desses episódios, então aqui ó, com a prosperidade revela você. A prosperidade não é uma bênção, se não revelar o vício de uma pessoa. A adversidade não é um mal, se não corromper o caráter de um homem. Sêneca. Então aqui eu trago uma frase, aqui tem uma reflexão sobre a frase, e você batendo um QR Code por dia, você vai abrir o meu vídeo desse episódio onde eu trago esse tema com mais profundidade. Então eu separei em 52 semanas, cada semana a gente tem um tema específico, uma jornada para dentro, conectando os pontos, saúde mental, recomeço, superando a dor, e por aí vai. Então isso é uma reflexão, é uma jornada para dentro. É uma honra enorme te presentear com ele aqui. Excelente. Vamos levar isso tudo para franchise, vamos levar isso tudo para a equipe da Alpha Graphics. Sabe, duas coisas, até para te ajudar para a gente fazer isso escalar. Você não precisa me mandar o livro, não. Você me manda o arquivo que eu imprimo. Opa, aí sim. E aí você não vai... Vou até te deixar o presente mais barato aqui. A segunda coisa é que a leitura, o jeito que você fez o livro, pensando até no mundo editorial, ele é... O fato de você pensar no multiplataforma, ele é inovador. Como o meu outro livro, o Vacina de Resultados, tem a mesma visão, porque nós tiramos, Léo, das pessoas até mesmo o argumento de que ele não vai acessar um conteúdo porque ele não lê. A partir do momento que você está entregando conteúdo de multiplataforma, ele pode ler, ele pode assistir, ele pode ouvir. Que incrível! Ou seja, olha, ele tem essa visão. E você torna também com essa sua visão, com essa tua forma, você torna o livro também inclusivo, ou seja, está disponível para o teu conteúdo. Você é um entregador, um desenvolvedor de conteúdo, de conhecimento, sabedoria. E a pessoa absorve como ela quiser o contato. Fantástico. Eu até faço no meu livro, no Vacinas, eu incluí, além do escrito, do ouvido, do assistido, eu incluí no final de cada capítulo uma história em quadrinho. Que legal. E os personagens da história em quadrinho sempre começa com o meu personagem que eu chamo de Zeno, em homenagem a Zenão. E aí depois vem um outro personagem que chama Pixel, que nos 40 capítulos o Pixel é representado por pessoas, por representatividades diferentes. Então eu trago todas as características das pessoas fazendo. E aí tem eu como o que eu chamo de agente alfa dando as respostas na visão estoica. Que bacana. Soluções do dia a dia. Que incrível, meu querido. Parabéns pelo livro, de novo. Vamos alinhar isso aí, levar tudo lá para essa equipe toda. Vai ser um prazer imenso. Bom, a vontade é ficar aqui a tarde inteira, mas sei que você tem suas agendas, seus compromissos. A gente vai encaminhando aí pro nosso final. Eu queria que você deixasse as pessoas com uma mensagem que estão passando momentos de dificuldade, de luta. O que você deixaria aí de reflexão para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, dificuldade e luta todo mundo tem. Eu vou dar um exemplo, Léo. Vou trazer o exemplo da Alpha Graphics de como eu sou provocado culturalmente. Aí eu já estendo para a vida pessoal. O grupo, Léo, contando todas as marcas que o grupo Alpha Graphics é uma das marcas, são 58 países. E quando você convive com uma comunidade tão grande, tão diversa, eu não tenho mais hoje espaço na minha agenda para arranjar desculpa por eu não atingir meus resultados. Porque qualquer desculpa que eu for inventar na hora de entregar um relatório, na hora de entregar algo, vão me dizer que tem outro país que está com uma dificuldade maior. Porque se eu for, e eu gastava durante um tempo da minha vida, eu gastava energia pensando no câmbio, ou que eu não tenho controle sobre o câmbio, Sim. Aí pensando sobre a corrupção aqui, sobre isso aqui ali e tal. E a gente hoje, então eu convivo hoje numa comunidade que tem países que estão em guerra, tem países que estão por fortes ditaduras, tem outros países que estão com problemas cambiais iguais, com corrupção igual e assim por diante. Então,
o que eu coloco como recado, que é uma das nossas bases então do estoicismo, é manter a energia aonde você tem controle. Procurar não terceirizar culpas, não fugir o máximo possível do vitimismo, do coitadismo. Se você está passando dificuldade, você não é o único. Sim. E eu adoro histórias, principalmente quando a gente passa por Olimpíadas agora, histórias, conhecer a vida das pessoas, ver que a minha vida como executivo não foi simples como imaginavam. Não, as pessoas não têm ideia de onde eu vim, não sabem, não têm ideia de onde você veio. Sim. E outros muitos executivos, como o Silvio Santos veio, como construiu, ou seja, então você não é o único que está passando por dificuldades, por obstáculos. Então, o como você vai encarar, isso é o que vai fazer a diferença. Perfeito, que mensagem linda. Um livro, além dos nossos, né, que a gente já passou, fala do seu também, uma série que você indica? Bom, talvez muito conectado com isso que a gente falou agora, de jornada de pessoas. Eu assisto documentários. A parte minha, eu não assisto séries, eu não assisto ficção. Eu praticamente assisto, Léo, história de vida de pessoas que foram importantes para a história. Biografias, né? Mesmo os que fizeram mal. Eu quero entender o porquê, o como, entender. Então, por exemplo, eu vou para artistas, eu vou para... esses dias eu estava assistindo Napoleão, aí de repente eu vou assistir Federer, aí de repente... Então, eu vou para um Tim Maia, sei lá, eu adoro biografia, porque eu me interesso pela história de vida das pessoas e como eles venceram. Um exemplo, aí eu dou o último para não ficar no mesmo. Esses dias eu fui assistir um documentário de Luiz Gonzaga. É lindo. Poxa, a vida do Gonzaguinho tanto foi difícil, né? Como filho. Da onde o Gonzaga... o Luiz Gonzaga, da onde ele vem? Lá do interior do Ceará, né? Ceará, ou da Paraíba, não lembro da Paraíba, da onde. Da Paraíba. Mas assim, as dificuldades e o que ele se tornou como rei do Baião e tal. Então assim, é o que eu tenho assistido basicamente assim, uma série de biografias, e não perco um jogo de futebol dos meus filhos também. Muito bom. Me fala um pouco sobre o seu livro, que quero agradecer, que você acabou de me presentear com ele aqui. Maravilhoso. Livro escrito durante a pandemia, que para inspirar a equipe, eu li esse livro, achei fantástico. Conta para a turma sobre ele. Olha que coincidência. Cada capítulo começa com uma frase estoica e termina sempre. Então, cada capítulo termina como? Com o QR Code para o Spotify, para poder assistir. E aqui está o que eu chamo de vacininha, que é o desenho animado. O desenho animado aqui, as tirinhas, sempre com o Zenão, e aí vem os pixels, cada um dos... Eu gostei bastante deles. Você escreveu durante a pandemia, foi vários textos que você foi usando para motivar a sua equipe, não foi? Como é que foi a história dele? Era uma... Bom, eu durante a pandemia, quando eu conecto com aquele problema da minha vida já ter tido muito e ter perdido tudo, quando vem a primeira onda e eu falo, de novo vai acontecer isso, eu tenho uma reação primeiro negativa, quase entro em depressão, uma energia muito sugada naquela oportunidade, e aí eu restauro o estoicismo e começo a usar a escrita, a agenda de Marcos Aurélio como autoterapia para eu me levantar. A partir daí, Léo, eu me levantando, eu resolvi começar a escrever textos para levantar o meu exército, os meus franqueados. E tal. Então, todas as segundas-feiras, 9h da manhã, eu abria a câmera e fazia uma apresentação que era para manter a turma engajada, com energia positiva, acreditando, confiando, com fé. Então, eu trazia alguns recados de algo que aconteceu comigo na semana ou que eu refleti na semana. E o efeito foi muito bom, porque eu recebia ligações ou mensagens das pessoas do quanto aquela mensagem, aquela vacina tinha ajudado eles. O livro foi escrito antes de existir as vacinas, então era uma vacina de ânimo. Uma injeção de ânimo aqui. E aí eu pegava e as pessoas falavam, mas eu posso então convidar meus familiares, tem outras pessoas para assistir. Então algo que era para um grupo virou para outro, depois a gente acabou abrindo geral e deu um ótimo resultado. No final, quando tudo começou a voltar à normalidade, eu percebi que eu tinha escrito um livro e não... Então a gente deu a formatação final e lançamos, está fazendo um ótimo sucesso. E olha que incrível, né?
Isso aqui é uma vacina de dopamina. E você está literalmente, ao motivar as pessoas, você está ativando dopamina nela. Você está diminuindo o cortisol, você está fazendo ela passar a acreditar, ter fé, ter coragem, ao invés de ter medo. Você está mexendo no botão interno dela. Você está mexendo no botão ali da gratidão, mexendo no botão da fé. Então, para todos vocês que estão em casa nos assistindo, saibam que quando você dá um bom dia, quando você faz uma oração, quando você agradece, dá um abraço, você está mexendo no químico da pessoa, você está mexendo no combustível que mantém essa pessoa viva, que mantém essa pessoa ticando, vivendo ali. Então, a palavra, né, como diz na Bíblia, né, a palavra tem poder, porque ela realmente tem poder. A palavra transforma, ela inicia a ação, o movimento, a cura. Tudo vem a partir da palavra. Pensamento, palavra e ação. Então quero te agradecer, Rodrigo, foi maravilhoso esse bate-papo como sempre. Vai ser uma honra incrível levar isso aí para a Alpha Graphics, a gente levar para o universo de franquias, eu me coloco à disposição. E quero agradecer vocês que estão com a gente aqui. Eu tenho levado isso como missão de vida, trazer equilíbrio emocional e saúde mental, mesmo em momentos de crise para as empresas. A gente faz palestras, fazemos treinamentos em company. Tenho feito o retiro Above and Beyond, vamos fazer basicamente a terceira edição agora. Eu fiz uma private nesse final de semana. Esse ano já tem mais umas 3 agendadas. São 3 dias em um hotel fazendo, um eco resort aqui bem próximo de São Paulo. Um lugar maravilhoso. Você já ouviu falar do Cheiro de Mato? Não. Maravilhoso, em Mariporã. Você para o carro no estacionamento, pega um barquinho do hotel, chega no hotel, vou te mostrar as fotos agora. Aliás, vou pôr umas fotos aí, vocês vão ver aí na edição do vídeo. Chegando, um pôr do sol no lago. A gente faz práticas de... várias práticas vocês vão saber lá, mas de ativação corporal, de atividade física, e a gente passa por todas as lentes com muita meditação, muita reprogramação mental no meio de líderes, gestores e empreendedores. Então é você pegar esses 3 dias para você cavar dentro de você e sair de lá com maestria em controlar seus pensamentos, a partir daí suas ações, resultado das suas ações, suas experiências, que causam as suas emoções, que são os químicos. Aí a hora que você aprende a repetir essas ações são os seus hábitos. A hora que você aprende a ter uma boa coleção de hábitos, você vai formando seu caráter e a partir daí você molda seu destino. Então muita gente que tem mudança de carreira, mudança de relacionamento, está com ansiedade, depressão, não está conseguindo focar, tem saído transformado aí ao longo desses encontros. Então quero agradecer você que está com a gente até agora, te desejar muita abundância e paz na sua vida e fique com Deus. Se você está buscando formas de expandir sua consciência, se conhecer melhor, controlar melhor seus pensamentos, suas ansiedades e seus medos, liderar melhor seu time, sua equipe, sua vida, te convido a participar do nosso próximo Retiro Above and Beyond. Quer saber mais? Digite Calma que te enviarei todas as informações. O evento aqui foi maravilhoso porque ele traz a parte da experiência. Quando você fala de sincronicidade, de ver, de priorizar, você está naquele momento, você com você mesmo. O evento traz toda essa coisa da calma, da meditação, da troca, do tempo livre, que foi muito legal, de você ter essa possibilidade de trocar, não ser uma coisa top-down das pessoas estarem aqui disponibilizando conteúdo, mas experienciando, porque uma coisa é quando você vai num evento, você tem tantas metodologias e você não sabe como é que você chega no dia seguinte, né, para aplicar tudo isso. O maior desafio no dia a dia é a gente ter que equilibrar a nossa vida pessoal com a vida profissional, porque a vida de empreendedor sempre é muito, muito desafiadora e acaba puxando muito do nosso tempo. Quando a gente acaba tomando muito tempo com a área profissional, a gente deixa as coisas que realmente valem na vida, que é a família, que é a sua própria diversão, que você acaba deixando de lado. Eu acho que esse que é o desafio, não só meu, acredito que a maior parte dos empresários, o desafio é o equilíbrio. Percebi nesse evento, né, nessa imersão, que é importante essa interiorização para a solução dos problemas. Através da meditação, né? A gente consegue viver naquele momento presente e ter essa consciência de como, quando a gente termina de meditar, tem uma sensação assim que no nosso dia a dia a gente não consegue, né, experienciar. O meu objetivo é levar, né, esse controle da mente, fazer isso no meu dia a dia, né, controlar
os meus impulsos, minhas vontades que eu tenho que não são necessidades. Então isso assim é um dos aprendizados que com certeza eu vou levar daqui. Estou voltando muito mais tranquila, muito mais conectada e sem dúvida assim diferente, com muitos aprendizados e foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que o que a gente precisa hoje é se desconectar mais para a gente se conectar mais com o nosso eu interior. Então, acho que a oportunidade que a gente tem aqui de ter um espaço como esse, um final de semana como esse, para a gente tratar essas questões, é a melhor oportunidade que a gente tem de realmente se desconectar para a gente conectar. Eu brinquei com o Léo, com a minha esposa Paloma aqui, que eu meditei mais nessas últimas 2 semanas do que eu meditei a vida inteira. Então eu saí daqui desse final de semana de Trancoso renovado, muito otimista, com muita fé. Um país com 220 milhões de habitantes, a gente ouve muito que é um país muito espiritualizado, mas tá em contato com pessoas tão elevadas, espiritualizadas e pessoas que nos guiaram nessas meditações, nessas conversas todas, saber o quanto que a fé é importante, é transformadora e que com algumas técnicas complementares a gente consegue se transformar e transformar o ambiente que a gente vive. Então, uma gratidão enorme aqui por esse final de semana, foi muito bom.